Estação Educação de Língua Portuguesa aqui, professora Isabela Rangel, e nós temos visto o português na prática. Isso, o português como você usa no seu dia a dia, ou melhor, como você tem dúvida na hora de usar. E o nosso português na prática de hoje traz uma dúvida muito comum e eu chamo de peça da língua portuguesa. Afinal de contas, professora, é ver ou vir? Bem, eu já vou logo adiantando para você que as duas formas existem. Tanto ver quanto vir são usadas na língua portuguesa, porém em situações diferentes e em contextos diferentes. E nós começamos pelo ver. O ver é uma forma nominal do verbo, ou seja, é o seu infinitivo, também conhecido popularmente pelos alunos como o nome do verbo. E quando que eu vou usar ver no sentido de enxergar? Bem, eu vou usar quando eu for formar uma perífrase verbal, ou seja, esse verbo ver, que é um infinitivo, vai se juntar a um verbo auxiliar, que é um verbo flexionado no presente, no pretérito ou no futuro, e eles vão formar uma perífrase verbal, ou seja, dois verbos com a função de um verbo só. Por exemplo, a mãe vai ver o filho todos os finais de semana. Notaram essa construção? Vai ver. O verbo ir, então, que é aí o verbo auxiliar, se junta ao verbo ver e eles formam uma perífrase verbal. Então nós temos vai, presente do indicativo do verbo ir, mais a forma nominal do verbo ver, fazendo aí a construção que nós falamos de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Já o vir, ele pode ser utilizado de duas formas diferentes, e aí que está o X da questão e onde aparece a pegadinha da língua portuguesa. Bem, o vir também pode ser uma forma nominal do verbo vir. Nesse caso, vir aí é no sentido de mover-se, deslocar-se. Por exemplo, a costureira vai vir cedo para tirar as medidas. Essa construção também é uma construção de uma perífrase verbal. Mais uma vez, nós vamos usar o vai, que é o verbo ir no presente do indicativo, mais o verbo vir, mas nesse caso aí, no sentido de vai se mover, vai se deslocar até aqui a nossa casa para tirar as medidas. A segunda situação é quando o vir é utilizado como futuro do subjuntivo do verbo ver. É isso mesmo que você ouviu. Vir usado como futuro do subjuntivo do verbo ver, no sentido de presenciar, enxergar. Por exemplo, se você vir meu cachorrinho, por favor, me avise. Ou, quando eu vir João, conversarei sobre um problema. Ou ainda, quando eu vir que você está se comportando bem, vou recompensá-lo. Nós observamos que nesses três exemplos não há a presença de um verbo como auxiliar. Não há a formação de uma perífrase verbal. Vir aí não é um infinitivo de um verbo, mas o verbo flexionado no tempo futuro do subjuntivo. A gente percebe também que as três orações que nós construímos com o vir, todas elas não são orações de certeza, por isso então elas foram construídas no modo subjuntivo. E aí, anotou a dica? Tenho certeza de que você não vai se esquecer mais disso e na hora de você usar, você vai saber exatamente quando usar vir ou ver. Eu espero você em outros encontros nossos para aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa língua portuguesa aqui no Estação Educação. Até a próxima!